Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele e hoje nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Já chegamos na metade do ano letivo, né? E é muito importante que vocês participem das aulas, façam perguntas e façam as atividades, ok? Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual entrevista, tá? E alguns casos de ortografia. Vocês já leram, já assistiram, então já viram uma entrevista? Eu acho que sim, né? Acho que a maioria de vocês sim. Pois é, a entrevista ela é um gênero textual, acompanha aqui no slide, ó, com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, os jornais, as revistas, a internet, a televisão, o rádio, dentre outros. Então, é o seguinte, a entrevista ela tem a função de informar sobre algo, sobre pessoas, sobre situações, tá? E ela vai aparecer, ou seja, ela vai ser veiculada nos meios de comunicação, que são a televisão, a internet, né, nos jornais online, nos jornais impressos e escritos, na rádio, e pode aparecer também em outros meios que não sejam de comunicação. Por exemplo, na escola, né? É um lugar onde nós estudamos sobre entrevista. Acompanhe o slide de novo, tá? Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, eu acho que essa é a mais comum, né? Que aparece muito na televisão e também na internet. Entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos. Por exemplo, a notícia e a reportagem. É muito comum, dentro de uma notícia, vir uma entrevista. E dentro da reportagem também, tá? Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, que responde às perguntas. Esse é um texto essencialmente oral, porque eu vou perguntar a outra pessoa sobre algo, né? E sempre vai ter no mínimo duas pessoas, tá? Que é o entrevistador e o entrevistado. Na entrevista é preciso ter o quê? Observem aqui, ó. É preciso ter um título, bem no início da entrevista, né? O nome do entrevistador e do entrevistado. Uma foto do entrevistado, tá? Se for uma entrevista escrita. A apresentação do entrevistado. Gente, antes da entrevista sempre vai aparecer um textinho onde eu vou falar sobre esse entrevistado, tá? Vou apresentar ele, o nome, o que ele faz e outras coisas. Frases em destaque do entrevistado costumam aparecer sempre, tá? E um texto formatado por turnos de fala do entrevistador e do entrevistado. Então vai ser assim, depois da apresentação do entrevistado, ou então de umas frases em destaque, vai vir a pergunta do entrevistador, logo abaixo a resposta do entrevistado. E vai seguir isso aí, né? Desse vai e vem, né? Entre perguntas e respostas. Na entrevista é necessário ter o que também? Postura adequada, né? Porque normalmente você está representando um jornal ou então um meio de comunicação. Evitar o uso das gírias, chavões, de uma linguagem informal, ou seja, você tem que ser o mais formal possível, pois o objetivo maior é fazer com que o leitor ou espectador interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas da oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. Nessa parte que eu acabei de ler, diz o seguinte, ó, que as palavras do entrevistado ela tem que ser transcrita da maneira que ela foi falada. Por exemplo, se for uma entrevista escrita e o entrevistador ele se programa antecipadamente, né? Já seleciona as perguntas. Normalmente ele leva um gravador para gravar o entrevistado, o que ele vai dizer. E tudo que o entrevistador falar, ele vai ter que transcrever de maneira fiel. Por exemplo, se o entrevistado disser alguma gíria ou então algum sorrir de uma situação, isso também vai aparecer na entrevista, só que entre parênteses, tá? Entre parênteses. Observe a imagem aqui, ó. Leia a tirinha abaixo. Você já viu essa tirinha? Esse personagem do cabelinho azul já apareceu muito pelos livros didáticos aí, né? Ó. Vamos ler. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros.
Aí o menino, muros não, podemos construir pontes. Ele sempre vai trazer esse tipo de mensagem de positividade, de unir as pessoas. Esse personagem é o Armandinho. E hoje eu vou trazer para vocês uma entrevista que o criador do Armandinho deu a um jornal de uma cidade. Acompanhe aqui, ó. Como a entrevista era um texto muito grande, né? E fica meio difícil pra gente colocar no slide, eu trouxe só um trechinho pra gente ver como ela é organizada no início, tá? Primeira coisa que eu tenho que ter na entrevista é o título, né? Então tá aqui, ó. O título é Conheça o Pai do Armandinho. Esse é o título. Mas acima, no jornal, apareceu o seguinte, ó. Entrevista, pra apresentar, né? Conheça o Pai do Armandinho, o jornal da cidade de Uberaba. Então apareceu nesse jornal aí, tá? Logo abaixo do título tem uma foto do entrevistado, para as pessoas, né, os leitores, que conheçam quem é o entrevistado. Publicado por, aqui não tem o nome de um repórter, tá? Tem o nome da redação, ou seja, uma equipe que fez essa entrevista. Aí, depois do nome do entrevistador, vai aparecer um trecho onde eu vou apresentar o entrevistado. Aí aqui vem a apresentação, acompanha a leitura. Um garoto inocente, cheio de dúvidas, um cabelo azul e várias pernas de adultos. Um mundo visto sempre da melhor forma. Armandinho é o protagonista de uma das tirinhas mais famosas do momento no Brasil. Sua página oficial do Facebook já recebeu mais de 570 mil curtidas. Os quadrinhos encantam crianças, adultos e idosos e levam o público à reflexão de como encarar os problemas e pensar neles de forma positiva. O pai de Armandinho é o ilustrador de Florianópolis, Santa Catarina, Alexandre Beck. Então temos aqui o nome do entrevistado, né? Alexandre Beck. Antes de desenhar, ele se formou em agronomia, jornalismo e publicidade. O sucesso já garantiu 4 livros sobre o personagem. O portal Jornal da Cidade conversou com exclusividade com o ilustrador. Acompanhe o bate-papo e conheça um pouco mais sobre as tirinhas. Então, gente, nesse trechinho aqui, existe uma pequena apresentação sobre o entrevistador, né? E logo abaixo que vem os turnos de fala, de perguntas e respostas, tá? Primeiro, quem tá perguntando é o entrevistador, né? Que é o Jornal da Cidade, ó. Como e quando o personagem Armandinho surgiu? Ele foi criado com qual objetivo? Aí o Alexandre, que é o entrevistado, responde, né? As primeiras tiras de que veio a se tornar o Armandinho fiz em 2009. Foram feitas às pressas para ilustrar uma matéria que seria publicada no dia seguinte no jornal. As tiras que eu fazia na época, com outros personagens, não se encaixavam na matéria, que falava de economia familiar com pais e filhos. Criei os roteiros das tiras, usei um desenho que já tinha pronto, rabisquei pernas para representar os pais e fiz as tiras, que foram publicadas no jornal no dia seguinte. Depois disso, fui amadurecendo uma ideia e em 2010, 6 meses depois, substituiu os antigos personagens pelo menino de cabelo azul. E assim nasceu o Armandinho, né? A figura principal, o personagem principal das histórias, das tirinhas, aliás, do Alexandre Beck. Inclusive, gente, essas tirinhas são muito utilizadas na rede, na escola, tá? Para ilustrar textos, para interpretação textual e outras coisas. Assim, nós temos uma entrevista escrita, tá? Essa é a organização dela. Agora nós vamos estudar um pouco sobre ortografia, ou seja, como escrever, né? Como eu devo escrever, quais são as regras. Não são todos os casos, tá? Alguns casos apenas. Eu retirei aqui um trechinho da entrevista pra gente analisar. No material de vocês escrito tem a entrevista completa, tá? Aliás, metade dela. Então, esse trecho que tá aqui vai estar lá no material de você, material escrito, ó. Observe o trecho da entrevista. Em geral, a vida de um adulto é difícil, em parte por nossa responsabilidade, envolvidos por compromissos e na luta por satisfazermos as cobranças da sociedade. Deixamos de questionar, de nos encantar, de perceber outros caminhos e de apreciar a beleza do simples. Penso que as crianças possuem isso. Talvez a vida nunca se torne fácil, mas talvez possamos torná-la mais leve. Vocês viram que eu grifei aqui algumas palavras, né? Ó, nossa, compromissos, cobranças, apreciar, beleza, crianças, possui, possamos.
Por que as palavras destacadas são escritas dessa maneira? Por que nossa é com S e não com 2 S? Será que existe uma regra para isso, né? Por que cobranças é com C cedilha? Ó, a escrita das palavras, elas seguem um padrão, tá? Chamamos isso de regularidade. Existe uma regra de escrita. Outras, elas não seguem nenhuma regra, né? Então, chamamos de irregularidade. Observem essa frase aqui, ó. Acompanhe aqui no slide. O homem saiu de casa e foi passear de ônibus pela cidade. Vocês perceberam que a palavra homem, casa, passear e cidade estão escritas de maneira incorreta? Essa frase, cheia de erros ortográficos, causa estranhamento para muitas pessoas. Saber as regras de ortografia é muito importante, né, para eu não escrever errado. E como é que eu faço para escrever corretamente? Gente, primeira coisa, se você tem dúvida quanto à escrita de uma palavra, tem que procurar o dicionário, né? Ele é o teu melhor amigo para ajudar nessas horas, tá? Outras a gente costuma ler tanto, né? Escrever que já sai naturalmente. Naturalmente eu sei que homem se escreve com H. Passear com 2 S, eu já sei que ele tá errado, né? Ó. Então, nas frases em destaque, várias palavras são grafadas com S, SS e C cedilha. Aqui nós vamos ver algumas regras de escrita dessas palavras, tá? Ó, quando que eu vou usar o S ou SS? Primeira coisa, em começo de palavras eu uso S, tá? Todo início de palavra eu vou usar S, nunca SS. Por exemplo, ó, sair, segue, soldado, todas começam com um S só. Entre consoantes, usamos também o S. Conseguiu. Percebam que entre o N e o E, né, eu tenho o S, tá? Eu não posso escrever com 2 S entre consoantes. A mesma coisa é a palavra diversão. Diversão com S só, né? Concurso. Olha o S, ele tá entre consoantes. Já entre vogais, tá? Quando tem uma vogal de cada lado, eu vou usar os 2 S, para sair com som de S mesmo, né? Ó. Disse, pássaro, profissão, todos eles têm 2 S, porque estão entre vogais. Quando a letra S terá som de Z, aliás, a letra S terá som de Z se estiver entre vogais. Se eu colocar um S só ali na palavra disse, ela não fica mais disse, ela fica dizer. E nós sabemos que não é assim que é escrita, né? Por isso que eu escrevo com 2 S, tá ok? Uso correto de C cedilha. Eu tenho que usar antes de A, O ou U, somente antes dessas vogais, tá? Exemplo, peça. Nesse caso aqui, vocês sabem que existe a palavra peça, de pedir, e peça com C cedilha aí, que se refere a um objeto, né? Então, vai ser diferente só na escrita da palavra, e vai mudar o significado. Nesse caso de peça ser um objeto, vai ser com C cedilha, tá? Março, que é o mês, né? Açúcar, também eu escrevo com C cedilha. Não posso usar o C cedilha antes de E ou I, tá? Porque se eu for usar o C, já existe o C, né? O CE e o CI já tem som de C e C, eu não preciso colocar o C cedilha, entenderam? Mais uma regrinha aqui, que é o uso do R ou RR. Observe a palavra guerra. O som forte do R é o que está entre as vogais E e A, né? Guerra. Ó, dica, não se usa RR no início das palavras. Sempre um R só, tá? Olha aqui, ó. R inicial, rei, régua, rosa. R com som forte. Terra, e está entre vogais também, né? Terra, serrote, carro. R entre vogais com som brando, aí o som do R vai mudar, ó. Careta, besouro, pera. Tá vendo como o som do R já mudou? Eu não tenho mais esse re, eu tenho esse re. Quando tá no meio da palavra, entre vogais, um R só tem esse som, tá? Já quando a consoante N e R, apesar de estar no meio das palavras, mas eu tenho uma consoante, ela não está entre vogais, como é o caso do outro lado aqui, ó. Aqui eu vou ter, está entre consoante. Então, honra, eu tenho um R só, mas vou ter o som de re mesmo, não som de re,
Ó, honra, enredo, enriquecer, porque antes do R tem uma consoante, tá? E no caso das outras ali, vou ter som de RR quando ela estiver entre vogais, terra, ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Falamos sobre o gênero textual entrevista, sobre esses casos de ortografia. Em caso de dúvida, consulte o dicionário ou então o seu professor, tá? Na próxima aula nós vamos ter uma atividade sobre esse conteúdo, então se tiver dúvidas, anote e me pergunte no privado. Até lá!